Fala, mocidade do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteiro vamos ter agora a história completa da semana. E ela vem falando sobre alguns embates que Jesus teve com os doutores da lei. Sabe, muitas vezes eles enviavam espiões para que pudessem tirar algumas informações de Jesus, fazendo perguntas para que pudessem o colocar à prova. E o texto base está lá em Marcos 12, verso 13 ao 17. Então vamos lá. A primeira pergunta, um dos primeiros embates que Jesus teve com os fariseus em Jerusalém foi quando os fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram assim: ora, é certo pagar tributos a Roma? E aí, Jesus, ele sabia que a resposta que ele desse ali poderia arruinar tudo que ele estava fazendo, porque eles poderiam usar isso contra ele. Então, Jesus, ele pediu para que lhe trouxessem um denário romano. E aí, eles trouxeram um denário romano, ele foi lá, olhou a insígnia, e aí falou, qual que é a figura gravada nessa moeda? Aí eles responderam, é de César. Então, Jesus respondeu assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Se Jesus falasse, tipo assim, que é certo pagar tributos a César dessa maneira, todo mundo poderia falar, aí, tá vendo? Ó, ele é um farsante, ele aprova pagar tributos a César, esse povo conquistador que tá dominando nosso povo. Aí poderiam, sei lá, como posso dizer, poderia levantar um ódio ali que Jesus poderia ser morto naquela ocasião. Mas, se ele falasse que, tipo assim, não era pagar tributos a Roma, o povo poderia até apoiar, mas aí os fariseus iam chegar para os soldados romanos e falar assim, ó, ele tá falando ali, ó, que não é para pagar os tributos de Roma. E aí, ó, podia vir não uma legião, mas uma pequena tropa romana para acabar com aquilo ali também. E sabe, outro embate que Jesus teve foi acerca de um tema muito interessante, que um escriba, ele chegou perto de Jesus e perguntou assim, olha, qual é o mandamento mais importante? E aí, olha só, tem uma pequena diferença entre os fariseus e esse escriba em específico, porque ele estava perguntando para testar Jesus. Já os fariseus estavam tentando Jesus. Um estava testando e os fariseus estavam tentando Jesus. E aí, o escriba perguntou isso para saber qual seria a resposta de Jesus. Então, Jesus respondeu de uma forma muito boa que está, inclusive, em Mateus 22, 17 a 39, que é o nosso texto-chave. Diz assim, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ama o seu próximo como a si mesmo. Pessoal, esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, mas fala sobre os embates que Jesus teve com os fariseus. Amanhã vamos ter uma ampliação do nosso texto-chave. Falou!